Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, a todos nós que estamos aqui presentes, a quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, que essas ondas magnéticas, essas energias de amor possam encontrar a todos nós que estamos sedentos de consolo. Porque a doutrina dos Espíritos, ela é, para nós espíritas, o Consolador prometido, porque vem esclarecer, vem tirar o véu de todas aquelas coisas que o próprio Cristo nos disse que ele não poderia falar abertamente e usava parábolas, porque as parábolas, elas são atemporais, e até hoje nós estudamos, tentamos compreender, mas com a ajuda dos Espíritos, nós já conseguimos compreender alguma coisa. No Livro dos Espíritos, lá na questão 14, se eu não me engano, bem no início, Kardec pergunta se a gente pode entender a intimidade de Deus, né? Os Espíritos falam que não, porque nos falta ainda um sentido. Nós ainda estamos desenvolvendo esse sentido. Esse sentido é moral, né? Nós precisamos, para que nós desenvolvamos esse sentido, que nos faz compreender melhor as informações que Jesus nos trouxe, que são as leis de Deus, né? Jesus, ele vivencia as leis. E essas leis nós ainda não compreendemos. Porque tudo que Jesus fazia é pegar pela mão todos aqueles que nós não queremos ao nosso lado. Então a gente ainda não entende. E essa frase é uma frase de uma música do padre Fábio de Mello, que chama Humano Demais, quando ele vem falar que ele não entende ainda, é difícil compreender Jesus, é difícil compreender esse amor que Jesus vivenciou e veio nos ensinar, porque todos aqueles que ele puxava para o seu lado, a gente não quer ao nosso lado. Então a gente repele os doentes de todos os matizes, porque um drogadiço é um doente, né? Alguém que nós chamamos de malfeitor, né, é um doente. E Jesus atraía aqueles doentes para que eles se modificassem. E nós ainda não conseguimos porque nos falta um sentido. E esse sentido vai se desenvolver quando nós começarmos a verdadeiramente amar. E como que a gente vai amar? Qual que é o exercício? Lá na questão 886, Kardec vem perguntar para os espíritos, né? Vai perguntar para os espíritos como que é a caridade entendida por Jesus. Então, depois que ele passa o livro dos Espíritos, vocês estão estudando, em todas as reuniões, fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, né? Kardec vem, né, trazendo a história do ser humano, a história do espiritismo, do espiritismo não, né? Do mundo espírita, do mundo espiritual, do nascimento, né, do nosso planeta, da criação do espírito, e ele vai desenvolvendo até chegar na parte moral. É uma jornada de 1019 perguntas, né? Entre perguntas e algumas observações de Kardec, e chega um momento que ele fala assim, mas depois de tudo isso que a gente conversou, como que era a caridade entendida por Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos. Então Jesus era bom para com todos. E ele não aceitava o título de bom. Ele aceitou o título de mestre, mas não aceitou o título de bom, porque ele fala que bom só Deus.
mas fazer o bem para todas as pessoas. Ser indulgente com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E hoje a gente vai desenvolver aqui sobre a indulgência, mas não podemos deixar a indulgência isolada, sem a benevolência e sem o perdão. A benevolência, né, se a gente for pegar no dicionário, vai falar que é clemência, facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros. Por isso que eu falo que é difícil deixar o perdão das ofensas. Aquele que é benevolente, ele tem facilidade em compreender o momento do outro. Em nenhum momento nós estamos falando de conivência com o erro. Jesus não era conivente com o erro. Ele era benevolente, porque ele enxergava não a Jacira imperfeita, ele enxergava o potencial de perfectibilidade que a Jacira possuía. E possui, porque longe da perfeição estamos. Então, quando ele olhava para o outro, que ele chamava de irmão, ele enxergava todo um potencial. E além da sua visão de amor, ele tinha a presciência, uma mediunidade que ele já enxergava. Ele já sabia que aquela pessoa ia se tornar um tarefeiro aqui no centro espírita, desde aquela época, não é? Ele olhava a gente, era assim naquela época. E olha até hoje. Então, quando ele nos vê aqui com esse esforço para trazer o Evangelho de Jesus e tentar explicar o Evangelho de Jesus, é benevolência que tem para conosco, porque longe estamos ainda de compreender o amor e a caridade como o próprio Cristo entendia. E aqui fala tolerância às ações ou particularidade dos outros. Tolerância é o que nos falta, né? Somos ainda muito intolerantes com a dificuldade dos outros. Às vezes somos intolerantes para ouvir o outro. Numa conversa, de repente vira uma briga porque o outro não pode interromper, não é assim? O outro não pode falar e uma conversa vira uma confusão. Não temos esse olhar para o outro de compreensão, de tolerância, de querer bem o outro, de admirar quando o outro está falando algo interessante ou apenas ouvir, né? Então precisamos amadurecer. Nós vamos estudar o capítulo, né, os itens 16 a 18 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos trazer aqui o livro do coordenador Honório Abreu, um estudo sistematizado do Mildinho, que está aqui. Muito bacana esse estudo, muito importante para a gente entender. Inclusive o Grupo Sheila tem, hoje na quarta-feira, né, o estudo do Mildinho, do Evangelho, que é muito bom também, para a gente poder entender. Vamos trazer Emmanuel nos trazendo informações sobre a indulgência, para que ver se a gente consiga sair daqui um pouquinho melhor no nosso entendimento para exercitar a indulgência no dia a dia. Então, a indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. Então, Jesus, ele tinha já em estado, ele já era um espírito de primeira classe, vocês já estudaram lá na questão 100, cento e pouco, é o espírito lá da primeira classe, espírito puro. Então, ele já conseguiu eliminar toda a influência da matéria sobre o espírito. Então, ele já detinha a misericórdia, a indulgência, todas essas virtudes ele já tinha, ele já era possuidor. E imaginemos hoje, né, que o espírito não para de evoluir. Nós somos, né, aqueles que estamos
estudando e caminhando para sermos cristãos. Porque o cristão é o verdadeiro homem de bem. E se a gente for lá no capítulo 17 e ver a característica do homem de bem, nós não somos. Eu não sou. Porque eu não faço tudo aquilo do jeito que Kardec coloca ali sobre o homem de bem. Mas Kardec coloca uma informação que eu acho esplêndida e que me confortou. Porque ele fala que nós seremos reconhecidos pelo esforço que empreendermos para eliminarmos as nossas más inclinações. Então, se somos esforçados realmente, estamos no caminho certo. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Somos cristãos? Não, estamos a caminho. Somos espíritas? Também não. Porque Kardec fala que o verdadeiro cristão e espírita é a mesma coisa. Somos estudiosos da doutrina espírita e quando a gente começar a praticar realmente, aí sim. Aí vai ser um banquete, né? Porque a gente vai falar, vai estudar e vai agir de acordo com os preceitos. Então ele fala que é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. Desenvolve um olhar diferente para com o nosso irmão. Então a pessoa indulgente, ela vai modificar. E a gente lembra que Jesus fala para a gente, lá no seu evangelho, ele nos fala que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Então, quando eu modifico o meu olhar, é porque eu já consigo, dentro de mim, aumentar essa minha luz. Porque o que eu vejo no outro é reflexo do que eu tenho. Às vezes nós percebemos pessoas que têm um olhar tão carinhoso com alguém e esse mesmo alguém nos causa repulsa. Já aconteceram isso com vocês? Por quê? Porque dentro de mim existe alguma coisa que eu preciso trabalhar. Porque eu não deveria sentir essa repulsa pelo meu irmão. Eu teria que ser compreensiva, no sentido de entender que cada um está num degrau dessa escada evolutiva. Outra coisa interessante é o indulgente é o melhor advogado de defesa. Ele sempre tem uma desculpa para o erro do outro. E aí a gente traz um exemplo aqui da mãe, né? É o olhar da mãe para com o filho, que sempre o acredita infantil e suscetível ao erro. Imaginemos nós, quando nós começarmos a olhar a todos como nossos filhos, não foi isso que Maria tomou para si? Jesus morre de uma forma, né, violenta, de uma forma que qualquer mãe estava com a bandeira, né, protestando, mas o que Maria fez? A vontade do Cristo. E ela tomou para si todos os outros que precisavam de consolo. Todos os outros que precisavam ainda compreender aquela mensagem. Ela se torna uma divulgadora da mensagem do próprio filho e se coloca ali como mãe. É por isso que nós passamos a chamar de Nossa Senhora. Ela se tornou nossa. Ela era uma senhora, né? Mas com a morte de Jesus, com a volta de Jesus para, né, o espaço onde ele ia tomar conta de nós de uma forma até mais efetiva, né? Ele deixa Maria e Maria fica muitos anos ainda cuidando, se tornando nossa mãe. Ela foi mãe de todos aqueles que a procuravam com saudades de Jesus, com uma dificuldade, e ela ia contando a história de Jesus. Então, Maria já tinha construído dentro dela essa virtude da indulgência. Indulgência com a imperfeição alheia, perdoando inclusive aqueles que mataram o próprio filho.
né? O Chico, ele tinha uma frase muito conhecida, né? Fala: aos outros dou o direito de serem como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, ele nos convida ao nosso autoaperfeiçoamento e não nos ocuparmos com a deficiência do outro, a não ser que seja para colaborar. Colaborar de uma forma generosa. Usar a caridade do silêncio. Se quiser falar, chama a pessoa no particular. Não é? Então, ao outro, eu dou o direito de ser como ele é. Por quê? Porque ele é um indivíduo com seu livre-arbítrio. A mim, o dever de ser cada dia melhor. E o nosso irmão, na prece, ele lembra uma fala de Francisco de Assis, quando ele fala: para a gente ser o evangelho que o outro lê, se possível com palavras. Não, se for necessário, com palavras. Mas que os nossos atos sejam esse exemplo desse evangelho. Se for necessário, a gente vai usar as palavras. Se não for, exemplifique sempre, né? E a gente vai ver que nós temos no mundo várias leis, né, para proteger a nós mesmos. As leis de Deus são leis de proteção a cada um de nós. Então, nós vamos estudar as leis, vamos estudar o Evangelho de Jesus, porque, como eu falei, o Evangelho de Jesus são as leis divinas. Jesus é a própria Boa Nova. Jesus é o Evangelho vivo. Ele não escreve nada. Ele só vive. Ele foi e é o Evangelho que todos leram e que todos lemos. Os evangelistas, eles iam anotando aqueles que tinham condições. A gente vê até naquele seriado The Chosen, né? Muito bonitinho, Mateus, né? Sempre ali com o seu caderninho, fazendo anotações das passagens de Jesus. Inclusive dizem que é por isso que é mais completo, né? O Evangelho de Mateus, ele é diferenciado porque ele ia escrevendo. Ele sempre tinha um pergaminho, que sacrifício, né? Era para escrever naquela época, mas ele sempre tinha um jeito de fazer as suas anotações em tempo real, né? Muito bacana isso, né? Nós não somos indulgentes porque temos medo da perda em geral. Temos medo da concorrência e sempre ressaltamos o pior do outro. Isso é muito triste, né? Quem fala isso é o Richard Simonetti. Nós não somos indulgentes por medo de perder. Nós não somos indulgentes porque nós temos medo da concorrência. Então, às vezes, nós não elogiamos um colega de trabalho com medo dele se tornar melhor que nós. Nós não elogiamos o irmão com medo de alguém gostar mais do irmão do que da gente. E assim nós vamos tentando nos proteger com o pior que há em nós. Sendo que a melhor proteção é carregar em nós as virtudes e enxergar o melhor dos outros. Então, quando nós somos indulgentes, o nosso olhar vai mudar, como nós falamos acima, e nós vamos ter um olhar de luz. Porque apesar do defeito que uma pessoa tem, ela tem qualidades. E se eu incentivo, se eu potencializo a qualidade, eu vou estar estimulando essa virtude da pessoa. E não é assim que a gente tem que fazer com os filhos? Quando o filho faz alguma coisa errada, a gente fala: ô filho, mas você é tão bom, olha as coisas que você faz, né? Você cometeu isso aí, mas vamos olhar para esse lado. Você faz isso, isso. Não é assim que a gente educa os nossos filhos?
Ou deveríamos, né? Então, quando o filho vem falar, eu sou assim, não, você não é assim. Você é um filho de Deus com todas as potencialidades. Está faltando um pouquinho de esforço, vai esforçar mais, não é assim que a gente fala? Esforça um pouquinho mais, né? Lute um pouquinho mais. Né? Aí nós vamos ver o Cristo num conto, né? Eu nunca li isso fora da internet, então eu não sei nem citar livros, não. Então é um conto muito antigo que a gente vê falando como que o olhar de Jesus era um olhar indulgente, como ele só via o lado bom, né? Ele sabia do lado ruim, inclusive ele prevenia as pessoas, mas quando ele olhava para alguma criatura, alguma criação divina, ele sempre potencializava o que era bom. Então tem uma história, né, que conta que Jesus está andando com seus discípulos, vê ali um cadáver já, decomposição de um cachorro. E os apóstolos saem por causa do mau cheiro, por causa da visão ali do cadáver, e Jesus se aproxima daquele cadáver e fala assim, que dentes lindos esse cachorro tinha. É uma metáfora do nosso olhar para as outras pessoas. Nós costumamos ver só a podridão, só o que há de ruim. Nós não olhamos o que a pessoa tem de melhor. E é por isso que os nossos relacionamentos vão embora. Com pais, mães, filhos, né? Os cônjuges, porque nós tendemos a olhar no outro só o que há de pior nele. Imagina se numa briga, né, você vira para o seu marido e fala, você é bom demais, né? Olha as coisas boas que você faz para mim. Você faz feira toda semana, faz compra, não é? Você é muito organizado, guarda suas coisas, né? Lava sua roupa. Isso sou eu brigando com meu marido, né, gente? Eu tenho que falar bem dele, né? Então, se a gente for brigar, o que a gente tem que falar? Potencializar aquelas coisas boas que a pessoa tem. Imagina o marido brigando com a gente. A sua comida é muito gostosa, que mulher, né? Difícil. Olha, tudo que ela faz fica bom. Uma excelente mãe, educadora. Olha que briga boa, não seria? Porque nós, se a gente começar a potencializar o que é de bom no outro, não tem briga mais, gente. Não tem confusão. Mas o que a gente faz? Se a pessoa não tem defeito, a gente inventa, né? Eu tenho que achar alguma coisa, uma coisa que vai doer. Olha a maldade nossa. E quando a gente procura falar do outro, a gente tem que falar alguma coisa que machuca. Então, quem que é pior, o outro ou sou eu? Se meus olhos são luz, todo o meu corpo será luz. Então, se eu ainda falo o defeito, só o defeito do outro, daquele que convive comigo, meus amigos, né? Eu ainda estou em trevas. Tenho que trabalhar essa luz. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala assim, quanto mais João fala de Pedro, mais se conhece sobre João. Vocês já ouviram essa frase? Então, se eu chego aqui perto da Suzana e vou comentar sobre o Marcos Claver, a memória vai falhando, a gente lembra só alguns nomes, né? Desculpa. Então, eu falo, se eu estou conversando com a Suzana e eu potencializo as qualidades do Marcos, a Suzana vai me conhecer, não é verdade? Ela vai saber que eu sou uma pessoa indulgente, que eu só falo bem, né? Que eu não sou maledicente. Mas e se for o contrário? Se eu começar a falar para a Suzana as imperfeições do Marcos, ela vai falar que eu não sou caridosa, que eu sou maledicente. Ela vai conhecer, se ela não conhece o Marcos, ela vai conhecer sempre mais a mim do que ele.
Porque quando eu estou comentando sobre a outra pessoa com alguém, esse alguém vai conhecer mais a mim do que a outra pessoa. Não é verdade? Se alguém faz fofoca de outra pessoa comigo, eu vou ficar bem caladinha. Porque se fez do outro, faz comigo. Porque é um vício. A maledicência é um vício. Então, quando nós temos que começar a nos vigiar para nos conhecermos. No Livro dos Espíritos, lá na parte de Morais, lá no finalzinho, Kardec vai fazer uma pergunta, né? Sobre como que a gente vai se conhecer, né? Como a gente vai resolver certas questões nossas. E Santo Agostinho fala, conheça-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu realmente me conheço, eu vou tentar fazer as modificações necessárias. Aí depois Santo Agostinho vai tecer algumas, né, ele vai fazer uma lista do que ele fazia enquanto estava encarnado. Ele fazia uma reflexão diária para ver se ele não tinha infringido a lei de Deus, se ele não tinha machucado alguém, se ele não tinha feito nada contrário à lei de Deus. Diariamente. A gente faz isso? Final do ano, virada do ano, pelo menos. Como que eu vou lembrar, gente? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar do que eu fiz, né? No início do ano. Por isso que o trabalho tem que ser diário. Por isso que nós temos todos os dias passar em revista, e é esta fala que ele utiliza, passar em revista o meu dia, para que eu me permita as correções necessárias diariamente. Então, o meu propósito é evoluir, porque tem gente que fala, não, eu tenho uma pessoa conhecida que fala assim, não, eu já fiz o suficiente nessa encarnação, eu já evoluí demais. Eu falo, mas puxa vida, né? Você evoluiu muito nessa encarnação? Eu falei, não queria te conhecer antes. Porque eu evoluí pouco. E eu estou querendo evoluir mais, né? Quem quer estabilizar, não tem problema. Só que com o conhecimento que nós temos, o que acontece? Nós vamos nos arrepender amargamente quando a gente entrar no mundo dos espíritos. Porque a conexão nossa, vibratória, é que vai definir para onde eu vou. Então tem gente que fala comigo, Jacira, quando eu desencarnar, eu quero ir para um hospital. Eu não te conheço para falar sobre isso. Falei, está fazendo um plano de saúde espiritual. Falei, você quer fazer um plano de saúde espiritual? Então, nós temos que viver o Evangelho. Qual que é o nosso plano de saúde? Não é, Marcos? Quem estuda o Livro dos Espíritos e pratica, o que está fazendo? Um plano de saúde espiritual. Quem vem nas reuniões, quem está estudando o Evangelho e está buscando praticar, é um plano de saúde espiritual. Eu falei, esse plano de saúde vai te dar o direito a um hospital. Aonde que vai ser esse hospital? Não quero um umbral. Gente, esquece. O umbral é porta de entrada para o mundo espiritual. E se ninguém aqui sabe ainda, não estudou sobre isso, a Terra pertence ao umbral, né? É uma das camadas do umbral. O nosso lar estava no umbral. Agora eu não sei mais, mas deve estar no umbral superior, né? Mas o nosso lar é uma colônia que está sobre o Rio de Janeiro, assim como a Novos Horizontes está aqui, né? Sobre Minas Gerais, parece que é na Serra do Curral, não tenho certeza. E ali nós vamos de acordo com a nossa vibração. E também abaixo tem os umbrais mais densos.
Isso tudo vai nos levar o quê? A uma conexão. Aonde está o meu coração, né? Aí está o meu tesouro. Aonde que eu vou? Para onde eu estiver ligada. Para onde eu estiver sintonizada. Então, se eu quero saber para onde eu vou, é só saber onde que meu coração tem mais morada, né? A indulgência é esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Nós precisamos utilizar essa ferramenta, começar a exercitar. Então, quando alguém cometer algum engano, o que nós vamos pensar? Essa pessoa cometeu esse engano, mas ela também tem muitas qualidades. O perdão não livra ninguém da lei. A nossa dificuldade de perdoar as pessoas é porque nós achamos que se eu perdoar a pessoa, ela não vai ter nada a ver mais com a lei. A lei divina, ela é individual. Tudo que eu faço, de bom ou de ruim, eu estou vinculada à lei, de causa e efeito. Se eu fiz alguma coisa ruim, eu vou colher de acordo com aquele evento. Se eu fiz de bom, eu vou colher de acordo com o evento. O amor cobre multidões de pecado. Amor de quem, gente? O meu amor. O amor de cada um é que vai cobrir a multidões de pecado que eu cometi. Então eu vou ter que amar muito para cobrir essa multidão de pecados. E nesse exercício de amar, eu vou ter os meus sacrifícios, vou ter as minhas dificuldades, né? A indulgência não vê os defeitos de outros, se o vê, evita falar deles. É o que a gente está falando. Nós vamos evitar de comentar aquilo que é desnecessário. E, ao contrário, vamos ocultá-lo, a fim de que se não torne conhecido, senão dela unicamente. Então, às vezes, a gente sabe de uma coisa do outro, e a língua, né? Minha mãe falava que a língua é o chicote do corpo, né? E muitos, né, às vezes tinha uma pessoa que, maledicente, fala, nossa, fulano quando morrer vai ter 2 caixões, né? Um para o corpo e outro para a língua. Vocês já ouviram falar isso? Da filhotinha, né? E falando nesse assunto, isso é tão sério, gente, que Antônio de Pádua tem o órgão da fala, quando ele morre, ele não é comido pelos vermes. Emmanuel vem falar que até os vermes respeitaram os órgãos da fala de Antônio de Pádua, porque disse que na vida dele, ele nunca pronunciou uma palavra vã. Imagina o que é isso, gente? Ele começa aos 16 anos, né, o seu trabalho como padre e trabalhador na seara de Jesus, e ele era um rapaz que nunca tinha falado uma palavra infeliz. Ele morre e o órgão da sua fala, ele está em exposição. Porque nem os vermes ousaram tocá-lo. Qual que vai ser o primeiro órgão nosso que vai ser devorado, gente? A língua, né? Porque nós não sabemos silenciar e não sabemos ainda bem dizer, mas nós estamos aprendendo. Então, a partir de agora, quando a gente for falar alguma coisa, nós vamos lembrar dos vermes, não é? Não é pelo medo? Brincadeira à parte, mas a gente tem que pensar sobre isso. O que espera Jesus de nós? Quando é colocado lá que a caridade entendida de Jesus é de fazermos o bem, sermos indulgentes com imperfeições alheias e perdoar, nós já temos ferramentas
já temos conhecimentos para trabalhar, né? E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Desculpa, né? A escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com pérfida intenção. É a gente falar, né? Nossa, Suzana é tão legal, mas ela tem uns defeitinhos, né? Mas aí torna a falar que ela é uma pessoa boa, mas deixa uma pontinha para a pessoa perceber que não é bem assim, né? E a gente vê isso no dia a dia. E a gente lembra de algumas vezes que a gente já fez isso. Por isso que a gente ri, não é? A gente fala, nossa, eu já falei, já fui assim um dia. E é por isso que eu tenho que ser indulgente com quem é hoje. E se deu uma escapulida, se a gente der uma escapulida, a gente já corrige rapidamente, né? Porque agora a gente já tem conhecimento. E o conhecimento é que nos liberta. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é disso que Jesus estava falando. Agora que eu tenho conhecimento, eu vou me libertando dessas más inclinações. A indulgência não se entende por convivência com a coisa errada, de forma alguma, mas de uma forma benevolente de tratar a alma equivocada. Aí nós vamos lembrar da mulher adúltera. Nesse livro aqui, Luz Imperecível, a equipe, né, juntamente com o Sr. Honório Abreu, vai fazer um estudo assim, muito bacana da questão 197 até a 205, para quem tiver o livro, ou quiser pegar na biblioteca, ou comprar, porque esse livro é de estudo. Então, ele vai estudando cada parte, né? Porque Jesus, como eu disse no início, quando ele vê uma pessoa, ele não vê o mal em si que ela está cometendo naquele momento. Ele vê o potencial de perfeição que aquela pessoa tem. O olhar dele já é um olhar puro, de um espírito puro. Primeiro, ele vai perceber que não se comete adultério, um ato sexual, sem um homem presente. Cadê o homem? Levaram o homem? Não. Mas não vamos nos ater a esse pequeno, importante detalhe, né? Cadê o homem da história? Mas a gente vai ter a conversa de Jesus e a demonstração de Jesus e a indulgência. Jesus, em nenhum momento, ele é conivente com aquela situação. E aí, o Sr. Honório, ele vai trazer sobre o adultério, ele vai falar. O que é o adultério? Infidelidade conjugal, né? Apanhar a mulher. É o caso, porém, de se perguntar pelo homem, já que em matéria de união sexual implica na presença dele também. Não podemos, todavia, ficar restritos ao assunto apenas nesse aspecto. Adulterar é também falsificar, corromper, alterar, deturpar, viciar. Pode-se adulterar um documento, uma cédula, uma notícia, por exemplo. Sabe que Jesus morreu por causa de fake news, né? Adulteraram as notícias e Jesus foi morto. Aí só mudaram o nome para o inglês, fake news, notícias falsas. Mas isso já sempre existiu, né? Estamos adulterando quando omitimos o nome do autor de uma ideia, quando acrescentamos ou reduzimos algo numa notícia, modificando-a e assim por diante. Estaremos, portanto, adulterando todas as vezes em que alteramos os compromissos firmados perante pessoas, situações, coisas e a própria consciência. Então, o olhar de Jesus já não era de uma mulher de adultério, né? Jesus não pensava pequeno, ele sabia do potencial daquela mulher. Mas como que as outras pessoas podiam julgá-la se ele sabia que todos aqueles eram adúlteros?
de alguma forma ou de uma forma ou de outra. E nós podemos apontar o dedo para alguém? De uma forma ou de outra, todos nós estamos em pecado. Em pecado significa fora do caminho. A gente não está acertando o alvo está aqui, né? E a gente sempre desvia com os nossos enganos e compreendendo, de acordo com as nossas imperfeições, de forma equívoca, né? O Evangelho, as passagens de Jesus. Então nós temos irmãos que, dependendo da situação, eles vão citar o quê? O Velho Testamento, que é conveniente naquele momento. Quando eles querem ser agressivos, violentos, aí chama lá um profeta. Não é assim? Aí vai falar que Deus vai jogar fogo, que vai matar, que Deus é isso. Aí o Deus é cruel. Aí quando está num dia de paz, comenta en passant sobre Jesus. E quem somos nós? Nós estamos realmente voltados para o Evangelho, porque o Velho Testamento é uma história, é uma preparação para a vinda de Jesus. A partir de Jesus, o próprio Cristo fala, aqui eu estou resumindo todas as leis e todos os profetas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é assim que ele falou? Então, quem que é o nosso verdadeiro modelo? Jesus. Né? Então, ele vai trazer para a gente esse olhar diferente, né, de Jesus. Quando Jesus, né, ela está ali no meio e todo mundo quer acusá-la, o que Jesus faz? Jesus olha para cada um de nós, todos os dias, quando a gente quer maldizer o outro, e se a gente gravar isso em nós, né, todo dia que a gente quiser falar alguma coisa do outro, condenar alguém, que a gente pensasse assim, se eu estivesse em pecado, eu vou atirar essa pedra. Não é isso que Jesus nos convida todos os dias? Atire a primeira pedra àquele que está sem pecado. Aquele que não comete enganos, aquele que não precisa de benevolência, aquele que não precisa de indulgência e aquele que não precisa do perdão alheio, do perdão de Deus. Um convite que Jesus nos faz, essa reflexão, porque tudo que Jesus falou, tudo que os Espíritos nos traz, são palavras, são ensinamentos atemporais. A todo momento eu posso utilizar qualquer ensinamento de Jesus. Qualquer. Então nós estamos prontos agora, não estamos? Para na hora que a gente tiver uma pedrinha na mão, a gente já refletir. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Aquele que estiver isento. Mas quem já atingiu um estado de pureza que não tem mais erro, ele consegue atirar pedra em alguém? Jesus condenou alguém? O que ele fala com essa mulher? Aonde estão aqueles que te condenavam? Alguém te condenou, mulher? Não, Senhor. Ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Então Jesus deu uma ordem para ela, porque ela errou. Nem Jesus a condenou, mas Jesus lança a ela um novo caminho de oportunidades para fazer de uma forma correta. E é esse o convite da indulgência, de termos esse olhar para com as pessoas que erram conosco. Mas Jacira, mas se a pessoa errar todos os dias, é o perdão de 70 vezes 7, né? E é cada vez que ela erra, segundo Emmanuel fala com Chico. Porque tem uma história, eu não acredito nessa história, porque o Chico, ele dava assim, uns ensinamentos muito bacanas, mas eu não acredito que Chico fez isso. Mas é bem interessante a história.
Porque diz que uma pessoa lá sempre, né, maltratava o Chico e diz que o Chico ficava chateado com essa pessoa. E Emmanuel falou com ele que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. E que o Chico fez um caderninho, né? Então, o Chico, ele era muito criativo, né? Eu gosto das histórias dele porque ele é bem criativo. Então, diz ele que marcou lá, porque 7, quanto que dá aí, gente? 70 vezes 7, então é 490? Imagina, na terceira vez, eu tinha que voltar para a primeira, porque eu ia esquecer, né? Você perde o caderno, mas tinha que ser bem disciplinado, né? Apesar que ele tinha disciplina, disciplina, disciplina. Aí vai ali marcar 490 vezes que ele perdoou. Quando ele termina, ele fala com o Emmanuel: Emmanuel, já o perdoei 490 vezes. E ele continua fazendo isso. Ele falou: não, é cada vez. Então ele traz para a gente, é muito bacana essa informação que o Chico traz, porque ele vem trazer para a gente uma reflexão sobre o que é perdoar. Perdoar é tirar a mão do pescoço do outro. Perdoar é tirar a algema. Perdoar não é pegar um inimigo e colocar do lado e deixar que ele faça a mesma coisa com a gente. Não. E nós vamos nos prevenir contra isso através da oração. A oração é o melhor remédio para nos proteger daqueles que ainda nos querem mal. Né? Então, a gente só tem a agradecer ao Mestre Jesus e nós só temos a agradecer as oportunidades de aprendizado. Porque ser indulgente é ser aquele que vai olhar o outro como irmão, que vai olhar o outro como filho. Eu falo que a coisa mais gostosa do mundo é a gente ir ensaiando olhar o outro como filho, para quem é mãe, para quem é pai, principalmente quem é mãe, porque mãe é um amor diferente, né, gente? Eu não entendia isso. E depois que eu me tornei mãe, é uma coisa diferente que a gente sente. Por isso que os espíritos que falam que para dar uma pálida ideia, não é comparando o amor de mãe ao de Deus, mas para que tenha uma pálida ideia, porque nós somos muito indulgentes com nossos filhos e esquecemos dos filhos dos outros, né? Temos que seguir o exemplo de Maria. E já chegando no final, tem uma oração, ela fala que ela é do Chico, né? O Chico fazia essa oração. E as nossas vibrações para o Chico, que ele foi um bom exemplo para nós, né? Um excelente exemplo. Aliás, nós tivemos excelentes exemplos aí para seguir, tanto no catolicismo, com a irmã Dulce, Madre Teresa, o Chico e tantos outros que ficaram firmes aí no trabalho do bem. E essa oração eu vou compartilhar com vocês para a gente terminar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Ah, Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que Jesus abençoe a todos nós, que
Que vocês tenham uma excelente quarta-feira e resto de semana. E obrigado pela indulgência para com meus erros, para com as minhas dificuldades. Uma boa noite a todos.